Marcos 12, 41, 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém. Bom dia para todo mundo. Acordar de manhã e ver o sol nascendo, como nós acabamos de cantar, não é? Obrigado, Senhor, pelo sol da manhã, pelo dia que nasce, pelas bênçãos que nós temos. E é muito bom mesmo estarmos juntos aqui no primeiro dia da semana, louvando e adorando o nosso Deus. Você que está nos visitando, é um prazer muito grande ter você conosco. Esperamos que você possa estar aqui com o mesmo propósito nosso de adorar a Deus, de sair daqui feliz e alegre, porque adoramos o nosso Deus. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso meio. É muito bom ver o Alisson aqui. Obrigado, Alisson, por ter trazido a mensagem domingo passado. O Alisson, nós oramos pela viagem dele, pelos seus pais. Graças a Deus estão melhores. E é bom ter o Alisson de volta aqui conosco nessa manhã. Estou contente de ver o seu Deuclides aqui também, né? Nós oramos bastante por ele e ele já está no nosso meio aqui mais uma vez. Nosso Deus é um Deus muito bom, não é mesmo? Não é? Que ouve e atende nossas orações. E é muito bom mesmo estarmos de novo juntos adorando o nosso Deus. Nós estamos falando nos domingos de manhã sobre oferta. E nós vamos continuar o nosso estudo sobre oferta. Falamos já sobre que tudo que nós temos pertence a Deus. Não é nosso, não é? Nós somos simplesmente aqueles que administram os bens que Deus nos dá. Falamos também sobre alguns princípios que encontramos sobre a oferta. Falamos um pouco sobre como era no Velho Testamento e como é no Novo Testamento. E hoje eu quero continuar com algumas ideias que nós já sabemos, mas precisamos lembrar. Porque nossas ofertas são para Deus, não é? E nós precisamos ofertar mais e melhor do que nós ofertamos. A igreja aqui no Guanabara oferta muito bem, mas pode ofertar melhor. Todos nós podemos ofertar melhor. E nós precisamos ser lembrados de que, em primeiro lugar, tudo que nós temos pertence a Deus, não é nosso. E Deus está olhando para cada um de nós e está vendo como é que nós estamos administrando os bens que Ele nos dá. Se é com egoísmo ou se é com liberalidade. Deus está olhando para cada um de nós. Hoje, se nós tentássemos avaliar o quanto nós devemos dar, se nós dessemos um número aqui, de o quanto cada um precisaria dar como ofertas ao Senhor, nós teríamos perdido o ponto, não é mesmo? Não é assim que nós ofertamos. Aí não seriam ofertas de livre vontade. Se nós tivéssemos que especificar quantias, a oferta de livre vontade não seria mais de livre vontade. Mas nossas ofertas são entre nós
e Deus. E hoje eu gostaria de ver com vocês, de uma maneira bem rápida, 10 chaves que nos ajudam com nossas ofertas. E eu vou chamar de chaves, porque eu espero, meus irmãos e minhas irmãs, que essas chaves destranquem os nossos corações e nos ajudem a experimentar a alegria de contribuir. Quando nós realmente entendemos que tudo pertence a Deus, nós vamos contribuir com alegria. E essas chaves vão abrir nossos corações para que nossas ofertas sejam sempre melhores, em qualidade principalmente. Vamos olhar então essas chaves juntos. Número 1, chave número 1, e você tem ela em cima, e você tem a passagem bíblica. Vamos ver então. Dar é investir com Deus. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dar é investir com Deus. Primeira chave. Lucas 6, 38 diz o seguinte: Jesus dizendo essas palavras: deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Dar é investir com Deus. Deus paga bons dividendos. Hoje todo mundo está querendo ganhar um pouco mais da inflação, não é? Vou pôr na poupança, vou deixar embaixo do colchão. Não são boas maneiras de ganhar da inflação, não é? Mas as pessoas estão tentando achar maneiras de fazer com que o seu dinheiro renda um pouco mais. Dar é investir com Deus. Deus paga bons dividendos. É verdade que nós não devemos considerar o ato de dar uma maneira de ficarmos ricos, não é? Não é isto. Eu vou dar para Deus e Deus vai me tornar rico. De maneira nenhuma. Não é essa a questão aqui. Mas o Senhor Deus prometeu retorno em nossos investimentos. Se nós dermos uma boa medida, Deus vai nos devolver uma boa medida. Quando nós damos ao Senhor, nós estamos nos desfazendo do nosso egoísmo. Estamos mostrando para Deus que queremos ajudar, que queremos ser bons servos, bons administradores. Jesus disse, não é? Que é mais bem-aventurado dar do que receber. Primeira chave, dar é investir com Deus. Chave número 2. Dar deve ser com sacrifício. Olha a passagem que você tem aí. A passagem que nós acabamos de ler, que o Oscar leu para nós em Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44. Aquela viúva, não é? Olha só o versículo 44, o finalzinho. Todos deram do que lhe sobrava. Ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Quando ela deu aquelas 2 pequenas moedas, não sobrou nada para a viúva, nada. Dar deve ser
com sacrifício. Jesus ensinou que o modo como esta viúva ofertou é a essência da oferta. Se eu estou dando do que está me sobrando, eu não estou entendendo oferta. Se eu estou dando daquilo que não me faz falta, eu não estou entendendo oferta. Dar deve ser com sacrifício. Um homem muito sábio, e você vai saber quem é, uma vez disse: eu não darei ao Senhor aquilo que não me custa nada. Não foi Salomão, mas foi seu pai, Davi. Lembra? Quando ele queria comprar aquele campo para oferecer um sacrifício para Deus, e o dono do campo disse: o Senhor é o rei, eu te dou o campo, pode levar. E Davi falou: não, eu vou pagar o preço justo, eu não vou dar ao Senhor aquilo que não me custa nada. A oferta de livre vontade é uma oferta de sacrifício a Deus. As igrejas na Macedônia, aquela passagem que o Nonato leu, as igrejas na Macedônia não ofertaram daquilo que lhes sobrava. Pelo contrário, deram até mesmo o que eles não tinham. Dar deve ser com sacrifício. Chave número 3. Qualidade e não quantidade. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12. Qualidade e não quantidade. 2 Coríntios 8, 12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Qualidade e não quantidade. Muitas pessoas dizem que se tivessem mais, ofertariam mais. É um princípio falso. Se eu tivesse mais, eu ofertaria mais. É um princípio falso. Nós precisamos dar o que temos e não deixar de dar porque temos pouco. Entenderam bem? Nós precisamos dar o que nós temos e não deixar de dar porque temos pouco. Ah, se eu tivesse, eu ofertava. É um princípio falso, enganoso. Nós achamos que se nós tivéssemos mais posses materiais, nós seríamos generosos com a nossa oferta. Deus não está olhando para a quantidade. Deus está olhando para a qualidade. Se nós não somos generosos no pouco que temos, nós não vamos ser generosos se tivermos muito. É um princípio falso, enganoso. É a qualidade do meu e do seu coração, e não a quantidade que está na nossa mão, que Deus quer. Qualidade e não quantidade. Chave número 4. Dar mede a nossa confiança espiritual. Volta lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículos de 10 a 12. Dar mede a nossa quantidade ou a nossa confiança espiritual. Lucas 16, começando no versículo 10. Quem é fiel no pouco,
também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Dar mede a nossa confiança espiritual. Se Deus não pode confiar em nós com 5 reais, como é que Ele vai confiar em nós com 100 reais? A nossa oferta de livre vontade é um termômetro que mede a nossa confiança em Deus. Se eu oferto pouco, a minha confiança em Deus é pouca. Se eu oferto muito, a minha confiança em Deus é muita. Deus nos dá o poder, a bênção de ganhar o nosso sustento e de ter o nosso sustento. Você se lembra que tudo que nós temos é dele? É Ele quem nos dá a capacidade de trabalho. A maneira como nós usamos o nosso dinheiro, dado para nós por Deus, mede a nossa confiança espiritual. Chave número 5. Oferta determinada. Você está em Lucas, vai para o capítulo 19. Lucas 19. Versículos 7 e 8. A história de Zaqueu. Todo o povo viu isso e começou a se queixar quando Jesus foi na casa de Zaqueu. Ele se hospedou na casa de um pecador, estavam queixando. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Princípio número 5, oferta determinada. Quem é que disse para Zaqueu devolver a quantia que ele quis dar de volta? Quem que disse isso para ele? Ninguém. Ninguém. Ele fez de própria vontade. Ninguém disse que o que ele tinha que fazer. Ninguém disse quanto ele tinha que devolver. Ele fez de própria vontade. Ele mesmo determinou devolver aquele valor. Deus não especifica quantias. Nós já sabemos disso, não é mesmo? Deus especifica espírito, atitude, coração, confiança. Isso sim. Mas a quantia, não. E existem situações, nós sabemos, que afetam a quantia que nós ofertamos. Quando existe uma situação, por exemplo, de necessidade específica na congregação, nossas quantias, nossas ofertas devem ser maiores, não é? Quando existe uma necessidade específica. Nós fizemos isso com a construção do nosso prédio. Nós fazemos isso quando temos enfermidades na congregação. Nós fazemos isso quando existem necessidades específicas. As quantias que nós ofertamos podem mudar. Ofertas determinadas. Chave número 6. Dar e não por lei. 2 Coríntios, vamos voltar lá, capítulo 8,
versículos 8 e 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 8 e 9. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Dar por amor e não por lei. A nossa oferta precisa ser motivada pelo amor. Nós somos motivados a dar, a ofertar, por um Senhor que nos deu tudo. Tudo o que Ele tinha, para todos nós. Deve ser o amor por Cristo o nosso motivo em ofertar. Nós damos por amor, e não por uma obrigação de lei, mas por amor a Deus, a Jesus, que nos deu tudo. Oferta número 7. Oferta planejada. Você está em 2 Coríntios aí, olha o capítulo 9, versículo 7. Oferta planejada. Nós conhecemos bem essa passagem, não é? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Oferta planejada. Deus fica satisfeito quando nós planejamos nossas ofertas. As famílias devem planejar como e quanto vão ofertar ao Senhor. E esse planejamento, irmãos e irmãs, deve ser a primeira coisa que nós fazemos antes de qualquer outra coisa que consuma o nosso salário. No nosso orçamento, o primeiro item tem que ser oferta, e não o último. É oferta planejada. E Deus se alegra quando nós planejamos, priorizamos a oferta ao Senhor. Chave número 8. Oferta abundante ou generosa na NVI, não é? Oferta abundante. Olha o versículo 5 do capítulo 9. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa, abundante, e não como algo dado com avareza. Deus quer que nossos corações sejam tocados pela generosidade, e que nós, irmãos e irmãs, ofertemos com fartura, com abundância. É o desejo de Deus que nós ofertemos livremente daquilo que Deus já nos deu. Quando Paulo escreve para os irmãos da Macedônia, não é? Escreve aqui para a igreja em Coríntio, mas falando sobre os irmãos da Macedônia, ele usa a palavra generosidade, abundância, 7 vezes. É bastante nesse pequeno trecho aqui. Esses irmãos entenderam essa chave. Uma oferta generosa, abundante. Chave número 9.
Oferta exemplar, capítulo 9 de 2 Coríntios, versículos 1 e 2. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos, da oferta. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir. E a dedicação de vocês motivou a muitos. Paulo elogiando os irmãos da Acaia, de Corinto, dizendo: olha, a oferta de vocês é exemplar e a sua oferta motiva outros a ofertarem. O nosso exemplo em dar vai inspirar outros a ofertarem também. O rei Davi foi o primeiro, se você se lembra, e você que está fazendo a leitura, não é? Ou cronológica, ou diária, você já chegou ou vai chegar nesse texto, onde o rei Davi foi o primeiro a ofertar para a construção do templo. O exemplo veio dele, e ele fez com generosidade, exemplar, e o seu exemplo inspirou muitos a construírem, a ofertarem para o templo. A viúva pobre que nós lemos hoje de manhã foi um exemplo de oferta. A igreja na Macedônia, a igreja na Acaia era um exemplo de oferta. Barnabé, Dorcas e tantos outros na palavra de Deus, exemplares em suas ofertas. E a igreja que se reúne aqui no Guanabara? Oferta exemplar. Última chave, número 10. O reino de Deus em primeiro lugar. Vocês conhecem essa passagem, Mateus 6,33, não é? Coloquem em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus em primeiro lugar. Essa é a questão verdadeira. O reino está em primeiro lugar na minha vida? É a pergunta que nós devemos nos fazer. Se minha vida pertence a Jesus, se a minha vida está totalmente controlada por Deus, isso vai refletir em minhas ofertas. Minha oferta não vai ser pequena, se o reino está em primeiro lugar. E lembra bem a chave, não é? Qualidade que nós estamos falando. A minha oferta não vai ser pequena. Isso significa que a primeira coisa que eu faço, mais uma vez, quando eu recebo o meu salário, é separar a parte que eu já determinei com Deus, como minha oferta. Se eu não faço isso, o reino não está em primeiro lugar na minha vida. A grande questão para todos nós é esta: o reino de Deus está em primeiro lugar em nossos corações? Amém. O reino de Deus está em primeiro lugar em nossos corações? Amém. Isso vai refletir na minha e na sua oferta. Quanto é que eu devo dar na oferta? Se nós colocássemos um valor, a oferta não seria de livre vontade, não é? Não é assim que nós ensinamos, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A quantia no Novo Testamento não é especificada. Deus ama a quem dá com alegria. Eu espero, meus irmãos e minhas irmãs, que essas 10 chaves possam ajudar todos nós a abrir o tesouro do nosso coração, a destrancar o tesouro do nosso coração, e que você e eu
possamos dar ao Senhor com alegria, com generosidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós reconhecemos, Pai, que tudo pertence ao Senhor. Nossas vidas, tudo que o Senhor nos dá, nosso sustento, pertence ao Senhor. Nós, Pai, com o coração alegres, queremos dizer ao Senhor que reconhecemos isso. E queremos, Pai, que nossas ofertas sejam um reflexo da nossa confiança no Senhor. Nós todos aqui dissemos que o Teu reino está em primeiro lugar em nossas vidas. E que nossas vidas possam refletir o que nós acabamos de falar, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.